Passepartout, no entanto, não pensando em mal algum, entrou como um simples turista e logo se perdeu em admiração com a esplêndida ornamentação bramânica que encontrava por toda parte, quando de repente se viu caído no sagrado chão de pedra. Olhou para cima e viu 3 sacerdotes enfurecidos, que logo se lançaram sobre ele, arrancaram seus sapatos e começaram a espancá-lo com altos e selvagens brados. O ágil francês rapidamente se levantou, e não perdeu tempo em derrubar 2 de seus adversários de túnica longa com socos e uma aplicação enérgica dos pés. Então, correndo para fora da pagoda o mais rápido que suas pernas podiam levá-lo, ele logo escapou do terceiro sacerdote, misturando-se à multidão nas ruas. 5 minutos antes das 8, Passepartout, sem chapéu, sem sapatos e tendo perdido na confusão seu pacote de camisas e sapatos, correu sem fôlego para a estação. Fix, que havia seguido o Sr. Fogg até a estação e viu que ele realmente ia deixar Bombaim, estava ali, na plataforma. Ele havia decidido seguir o suposto ladrão até Calcutá, e mais adiante, se necessário. Passepartout não percebeu o detetive, que estava em um canto obscuro, mas Fix ouviu relatar suas aventuras em poucas palavras ao Sr. Fogg. Espero que isso não aconteça de novo, disse Phileas Fogg friamente, enquanto entrava no trem. O pobre Passepartout, bastante desapontado, seguiu seu mestre sem dizer uma palavra. Fix estava prestes a entrar em outro vagão, quando uma ideia lhe ocorreu, fazendo-o mudar de plano. Não, eu vou ficar, murmurou ele. Um crime foi cometido em solo indiano. Eu já encontrei meu homem. Nesse momento, a locomotiva deu um estridente guincho, e o trem partiu para a escuridão da noite. Capítulo X, em que Phileas Fogg consegue um meio de transporte curioso a um preço fabuloso. O trem havia partido pontualmente. Entre os passageiros estavam vários oficiais, funcionários do governo e comerciantes de ópio e anil, cujos negócios os levavam à costa leste. Passepartout viajava no mesmo vagão que seu mestre, e um terceiro passageiro ocupava um assento em frente a eles. Este era Sir Francis Cromarty, um dos parceiros de vice do Sr. Fogg no Mongólia, agora a caminho de se juntar ao seu corpo em Benares. Sir Francis era um homem alto, de pele clara, com 50 anos, que se destacara grandemente na última revolta dos Sepoys. Fez da Índia sua casa, apenas visitando brevemente a Inglaterra em raros intervalos, e era quase tão familiar quanto um nativo com os costumes, a história e o caráter da Índia e de seu povo. Mas Phileas Fogg, que não estava viajando, apenas descrevendo uma circunferência, não se dava ao trabalho de investigar esses assuntos. Ele era um corpo sólido, percorrendo uma órbita ao redor do globo terrestre, de acordo com as leis da mecânica racional. Neste momento, estava calculando em sua mente o número de horas passadas desde sua partida de Londres e, se estivesse em sua natureza fazer uma demonstração inútil, teria esfregado as mãos de satisfação. Sir Francis Cromarty havia observado a peculiaridade de seu companheiro de viagem, embora a única oportunidade que tivesse para estudá-lo fosse enquanto ele distribuía as cartas, e entre 2 partidas, e se perguntava se realmente um coração humano batia por trás desse exterior frio, e se Phileas Fogg tinha algum senso das belezas da natureza. O brigadeiro-general estava livre para confessar mentalmente que, de todas as pessoas excêntricas que já tinha conhecido, nenhuma era comparável a este produto das ciências exatas. Phileas Fogg não havia escondido de Sir Francis seu plano de dar a volta ao mundo, nem as circunstâncias sob as quais partia, e o general via no desafio apenas uma excentricidade inútil e uma falta de bom senso. Do jeito que esse estranho cavalheiro procedia, ele deixaria o mundo sem ter feito qualquer bem a si mesmo ou a outra pessoa. 1 hora após sair de Bombaim, o trem havia passado pelos viadutos e pela ilha de Salsette, e tinha adentrado o interior do país. Em Kalyan, eles alcançaram o entroncamento da linha secundária que desce em direção ao sudeste da Índia, passando por Kandalaipona, e passando por Powell. Entraram pelos desfiladeiros das montanhas, com suas bases de basalto, e cumes cobertos por florestas densas e verdes. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty trocavam algumas palavras de tempos em tempo, e agora Sir Francis, retomando a conversa, observou: alguns anos atrás, Sr. Fogg, o senhor teria enfrentado um atraso neste ponto que provavelmente teria feito o senhor perder sua aposta. Como assim, Sir Francis? Por que a ferrovia parava na base dessas montanhas, que os passageiros eram obrigados a atravessar em palanques ou a cavalo até Kandala, do outro lado? Tal atraso não teria atrapalhado meus planos nem um pouco, disse o Sr. Fogg. Eu constantemente previ a possibilidade de certos obstáculos, mas, Sr. Fogg, continuou Sir Francis, o senhor corre o risco de ter alguma dificuldade quanto à aventura desse digno homem no pagode. Passepartout, com os pés confortavelmente enrolados em seu cobertor de viagem,
estava profundamente adormecido e não sonhava que alguém estava falando sobre ele. O governo é muito severo com esse tipo de infração. Ele toma cuidado especial para que os costumes religiosos dos indianos sejam respeitados. E se o seu servo fosse pego? Muito bem, São Francis, respondeu o Sr. Fogg. Se ele tivesse sido capturado, teria sido condenado e punido. E então teria retornado tranquilamente para a Europa. Não vejo como esse assunto poderia ter atrasado seu mestre. A conversa cessou novamente. Durante a noite, o trem deixou as montanhas para trás e passou por Nassi, e no dia seguinte avançou pelo país plano e bem cultivado do Kandy, com suas aldeias dispersas, acima das quais se erguiam os minaretes das pagodas. Este território fértil é irrigado por numerosos rios pequenos e córregos límpidos, em sua maioria afluentes do Godavari. Passepartout, ao acordar e olhar pela janela, não conseguia acreditar que estava realmente atravessando a Índia em um trem. A locomotiva, conduzida por um engenheiro inglês e alimentada com carvão inglês, lançava sua fumaça sobre plantações de algodão, café, noz moscada, cravo e pimenta, enquanto o vapor se enrolava em espirais ao redor de grupos de palmeiras, no meio dos quais eram vistos bungalows pitorescos, vihares, uma espécie de mosteiro abandonado, e templos maravilhosos enriquecidos pela infinita ornamentação da arquitetura indiana. Então, eles passaram por vastas extensões que se estendiam até o horizonte, com selvas habitadas por cobras e tigres, que fugiam com o barulho do trem, seguidas por florestas atravessadas pela ferrovia, ainda assombradas por elefantes que, com olhares pensativos, observavam o trem ao passar. Os viajantes atravessaram, além de Miligaon, o país fatal tão frequentemente manchado de sangue pelos sectários da deusa Kali. Não muito longe, erguia-se Ellora, com suas graciosas pagodas, e a famosa Aurungabad, capital do feroz Aurangzeb, agora a principal cidade de uma das províncias destacadas do reino do Nizam. Foi por aquelas redondezas que Feringhia, o chefe Tughjei, rei dos estranguladores, exercia seu domínio. Esses rufiões, unidos por um vínculo secreto, estrangulavam vítimas de todas as idades em honra a Deus à morte, sem jamais derramar sangue. Houve um período em que essa parte do país mal podia ser percorrida sem encontrar cadáveres em todas as direções. O governo inglês conseguiu reduzir significativamente esses assassinatos, embora os Tughjeis ainda existam e continuem a praticar seus horríveis rituais. Às 12h30, o trem parou em Burhanpur, onde Passepartout pôde comprar algumas sandálias indianas, ornamentadas com pérolas falsas, nas quais, com visível vaidade, passou a calçar seus pés. Os viajantes tomaram um café da manhã apressado e partiram para Surgur, depois de contornar por um pouco as margens do pequeno rio Tapti, que deságua no Golfo de Cambrai, próximo a Surat. Passepartout estava agora imerso em uma devaneio absorvente. Até sua chegada a Bombaim, ele nutriu esperanças de que a viagem deles terminaria ali, mas, agora que estavam claramente atravessando a Índia em alta velocidade, uma súbita mudança ocorreu no espírito de seus sonhos. Sua velha natureza vagabunda voltou a ele. As ideias fantásticas de sua juventude mais uma vez o dominaram. Ele passou a encarar o projeto de seu mestre como algo levado a sério, acreditava na realidade da aposta e, portanto, na viagem ao redor do mundo e na necessidade de fazê-la sem falta dentro do período designado. Já começava a se preocupar com possíveis atrasos e acidentes que poderiam acontecer pelo caminho. Ele se reconheceu como estando pessoalmente interessado na aposta, e tremia ao pensar que poderia ter sido o motivo de perdê-la por sua insensatez imperdoável da noite anterior. Sendo muito menos equilibrado do que o Sr. Fogg, estava muito mais inquieto, contando e recontando os dias passados, proferindo maldições quando o trem parava e acusando de lentidão, culpando mentalmente o Sr. Fogg por não ter subornado o engenheiro. O digno sujeito ignorava que, embora fosse possível, por tais meios, acelerar a velocidade de um navio a vapor, isso não podia ser feito na ferrovia. O trem entrou nos desfiladeiros das montanhas Sutpur, que separam o Kandy de Bundelkund, por volta do anoitecer. No dia seguinte, Sir Francis Cromarty perguntou a Passepartout que horas eram ao consultar seu relógio. Ele respondeu que eram 3 da manhã. Este famoso relógio, sempre regulado pelo meridiano de Greenwich, que agora estava a cerca de 77 graus a oeste, estava pelo menos 4 horas atrasado. Sir Francis corrigiu a hora de Passepartout, quando este fez a mesma observação que havia feito a Fix, e ao general insistir que o relógio deveria ser regulado em cada novo meridiano, já que ele estava constantemente indo para o leste, ou seja, em direção ao sol, e portanto os dias eram mais curtos em 4 minutos para cada grau percorrido. Passepartout recusou-se obstinadamente a alterar seu relógio, que mantinha no horário de Londres. Era uma ilusão inocente que não poderia prejudicar ninguém. O trem parou, às 8 horas, no meio de uma clareira a uns 15 quilômetros além de Rotal, onde havia vários bangalos e cabanas de trabalhadores. O condutor,
passando pelos vagões, gritou: os passageiros devem descer aqui. Phileas Fogg olhou para Sir Francis Cromarty em busca de uma explicação, mas o general não sabia o que significava uma parada no meio daquela floresta de tâmaras e acácias. Passepartout, igualmente surpreso, saiu correndo e voltou rapidamente, gritando: Messieurs, não há mais trem. O que você quer dizer? Perguntou Sir Francis. Quero dizer que o trem não vai continuar. O general imediatamente desceu, enquanto Phileas Fogg seguia calmamente, e eles se dirigiram juntos ao condutor. Onde estamos? Perguntou Sir Francis. No vilarejo de Colby. Vamos parar aqui. Certamente. A ferrovia não está terminada. O quê? Não está terminada? Não. Ainda faltam 50 milhas para serem construídas daqui até Allahabad, onde a linha recomeça. Mas os jornais anunciaram a inauguração da ferrovia em toda parte. O que você quer que eu diga, senhor? Os jornais estavam enganados. Ainda assim vocês vendem passagens de Bombaim a Calcutá, retrucou Sir Francis, que estava se exaltando. Sem dúvida, respondeu o condutor. Mas os passageiros sabem que devem providenciar o transporte por conta própria de Colby até Allahabad. Sir Francis ficou furioso. Passepartout teria derrubado o condutor com prazer, mas não ousava olhar para seu mestre. Sir Francis, disse o Sr. Fogg calmamente, vamos, se você quiser, procurar algum meio de transporte para Allahabad. Sr. Fogg, este é um atraso muito prejudicial para você. Não, Sir Francis, isso já era previsto. O quê? Você sabia que o caminho? De forma alguma. Mas eu sabia que algum obstáculo surgiria mais cedo ou mais tarde em minha rota. Portanto, nada está perdido. Tenho 2 dias, que já ganhei, para sacrificar. Um vapor parte de Calcutá para Hong Kong ao meio-dia, no dia 25. Hoje é dia 22, e chegaremos a Calcutá a tempo. Não havia nada a dizer a uma resposta tão confiante. Era infelizmente verdade que a ferrovia terminava naquele ponto. Os jornais eram como alguns relógios, que têm o hábito de andar adiantado, e haviam se precipitado ao anunciar a conclusão da linha. A maior parte dos viajantes estava ciente dessa interrupção e, deixando o trem, começaram a contratar os veículos que a aldeia podia oferecer: palquigares de 4 rodas, carroções puxados por zebra, carruagens que pareciam pagodes ambulantes, palanquins, pôneis e muito mais. O Sr. Fogg e Sir Francis Cromarty, depois de vasculharem a aldeia de ponta a ponta, retornaram sem ter encontrado nada. Irei a pé, disse Phileas Fogg. Passepartout, que agora havia se reunido ao seu mestre, fez uma careta, ao pensar em seus magníficos, mas frágeis sapatos indianos. Felizmente, ele também havia observado ao redor. Após um momento de hesitação, disse: Messieurs, acho que encontrei um meio de transporte. O quê? Um elefante. Um elefante que pertence a um indiano que mora apenas 100 passos daqui. Vamos ver o elefante, respondeu o Sr. Fogg. Eles logo chegaram a uma pequena cabana, perto da qual, cercado por algumas mourões altos, estava o animal em questão. Um índio saiu da cabana, e a seu pedido, os conduziu para dentro do cercado. O elefante, que seu dono criará não como um animal de carga, mas para fins bélicos, estava meio domesticado. O índio já havia começado, ao irritá-lo frequentemente e alimentá-lo a cada 3 meses com açúcar e manteiga, a incutir nele uma ferocidade que não era de sua natureza, método frequentemente empregado por aqueles que treinam elefantes índios para a batalha. Felizmente, porém, para o Sr. Fogg, o treinamento do animal nessa direção não havia avançado muito, e o elefante ainda conservava sua gentileza natural. Cune, esse era o nome da besta, sem dúvida podia viajar rapidamente por um longo tempo. Na falta de qualquer outro meio de transporte, o Sr. Fogg resolveu contratá-lo. Mas elefantes estão longe de ser baratos na Índia, onde estão se tornando raros. Os machos, que são os únicos adequados para os espetáculos de circo, são muito procurados, especialmente porque poucos deles são domesticados. Quando, portanto, o Sr. Fogg propôs ao indiano alugar Cune, ele recusou categoricamente. O Sr. Fogg insistiu, oferecendo a quantia excessiva de 10 libras por hora pelo empréstimo da besta até Allahabad. Recusado. 20 libras. Também recusado. 40 libras. Ainda recusado. Passepartout se animava a cada oferta, mas o indiano se negava a se deixar tentar. Ainda assim, a oferta era atraente, pois, supondo que o elefante levasse 15 horas para chegar a Allahabad, seu dono receberia nada menos que 600 libras esterlinas. Phileas Fogg, sem se abalar nem um pouco, então propôs comprar o animal de uma vez por todas, e a princípio ofereceu 1000 libras por ele. O indiano, talvez pensando que estava prestes a fazer um grande negócio, ainda assim recusou. Sir Francis Cromarty levou o Sr. Fogg de lado e implorou para que ele refletisse antes de ir adiante, ao que o cavalheiro respondeu que não tinha o hábito de agir precipitadamente, que uma aposta de 20.000 libras estava em jogo,
que o elefante era absolutamente necessário para ele e que ele o garantiria mesmo que tivesse que pagar 20 vezes o seu valor. Voltando-se para o indiano, cujos olhos pequenos e aguçados, brilhando de avareza, traíam que para ele era apenas uma questão de qual preço ele poderia obter. O Sr. Fogg ofereceu primeiro 1.200, depois 1.500, 1.800, 2.000 libras. Passepartout, normalmente tão rubicundo, estava bastante pálido de suspense. Com 2.000 libras, o indiano cedeu. Que preço, céus! Exclamou Passepartout. Por um elefante. Só faltava agora encontrar um guia, o que era relativamente fácil. Um jovem parse, com um rosto inteligente, ofereceu seus serviços, que o Sr. Fogg aceitou, prometendo uma recompensa tão generosa que estimulou consideravelmente seu zelo. O elefante foi conduzido para fora e equipado. O parse, que era um experiente condutor de elefantes, cobriu suas costas com uma espécie de mantacela e prendeu em cada um de seus flancos algumas uvas curiosamente desconfortáveis. Phileas Fogg pagou o indiano com algumas notas de banco que retirou da famosa bolsa de viagem, um procedimento que pareceu privar o pobre Passepartout de suas energias. Em seguida, ofereceu-se para levar Sir Francis a Allahabad, o que o brigadeiro aceitou com gratidão, já que mais um viajante provavelmente não fatigaria o gigante animal. Provisões foram compradas em Colbaí. Enquanto Sir Francis e o Sr. Fogg assumiam os osdas de cada lado, Passepartout montou no pano de sela entre eles. O parse se acomodou no pescoço do elefante, e às 9 horas partiram da vila, com o animal marchando pela densa floresta de palmeiras pelo caminho mais curto. Capítulo 12, no qual Phileas Fogg e seus companheiros se aventuram através das florestas indianas, e o que se seguiu. Para encurtar a viagem, o guia passou à esquerda da linha onde a ferrovia ainda estava em construção. Essa linha, devido às curvas caprichosas das montanhas Vindhya, não seguia um trajeto reto. O parse, que conhecia muito bem as estradas e os caminhos da região, declarou que ganhariam 20 milhas se cortassem diretamente pela floresta. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty, mergulhados até o pescoço nas cadeirinhas peculiares feitas para eles, eram horrivelmente sacudidos pelo trote rápido do elefante, incentivado como estava pelo hábil parse, mas suportavam o desconforto com verdadeiro sangue frio britânico, falando pouco e mal conseguindo se entrever. Quanto a Passepartout, que estava montado nas costas do animal e sofria diretamente com cada impacto à medida que ele avançava, ele era muito cuidadoso, seguindo o conselho de seu mestre, em não colocar a língua entre os dentes, pois caso contrário teria sido mordida até quase arrancá-la. O digno rapaz saltou do pescoço do elefante para o seu traseiro, e pulou como um palhaço em uma tábua de mola. Ainda assim, ele ria no meio de seus pulos, e de vez em quando tirava um pedaço de açúcar do bolso e o colocava na tromba de Cune, que o recebia sem diminuir nem um pouco seu trote regular. Após 2 horas, o guia parou o elefante e deu-lhe 1 hora de descanso, durante a qual Cune, depois de saciar sua sede em uma nascente próxima, começou a devorar os galhos e arbustos ao seu redor. Nem Sir Francis nem o Sr. Fogg lamentaram a demora, e ambos desceram com um sentimento de alívio. Ora, ele é feito de ferro, exclamou o general, olhando admirado para Cune. De ferro forjado, respondeu Passepartout, enquanto começava a preparar um café da manhã rápido. Ao meio-dia, o parse deu o sinal de partida. Em pouco tempo, o país apresentou um aspecto muito selvagem. Pequenos bosques de tâmaras e palmeiras anãs sucediam as densas florestas. Depois, vastas planícies secas, salpicadas de arbustos escassos e semeadas com grandes blocos de cienito. Toda essa região de Bundelkund, pouco frequentada por viajantes, é habitada por uma população fanática, endurecida nas práticas mais horríveis da fé hindu. Os ingleses não conseguiram assegurar o domínio completo sobre esse território, que está sujeito à influência de rajais, aos quais é quase impossível alcançar em seus redutos montanhosos inacessíveis. Os viajantes, várias vezes, viram grupos de indígenas ferozes que, ao perceberem um elefante atravessando o país, faziam gestos raivosos e ameaçadores. O parse os evitava tanto quanto possível. Poucos animais foram observados ao longo do percurso, até os macacos se apressavam a sair do caminho com contorções e caretas que faziam Passepartout rir convulsivamente. No meio de sua alegria, no entanto, um pensamento perturbava o digno empregado. O que o Sr. Fogg faria com o elefante quando chegasse a Allahabad? Ele o levaria consigo. Impossível. O custo de transportá-lo tornaria exorbitantemente caro. Será que ele o venderia ou o libertaria? A estimável fera certamente merecia alguma consideração. Caso o Sr. Fogg decidisse fazer de Cune um presente para Passepartout, ele ficaria muito constrangido, e esses pensamentos continuaram a incomodá-lo por bastante tempo. A principal cadeia das Vindhias foi atravessada às 8 da noite, e outra parada foi feita na encosta norte, em um bangalô em ruínas. Eles haviam percorrido quase 25 milhas naquele dia,
e uma distância igual ainda os separava da estação de Allahabad. A noite estava fria. O parceiro acendeu uma fogueira no bangalô com alguns galhos secos, e o calor foi muito bem-vindo. Os mantimentos comprados em Kolbai bastaram para o jantar, e os viajantes comeram vorazmente. A conversa, começando com algumas frases desconexas, logo deu lugar a roncos altos e constantes. O guia observava Kyuni, que dormia em pé, apoiando-se no tronco de uma grande árvore. Nada ocorreu durante a noite para perturbar os dorminhocos, embora a rosnados ocasionais de leopardos e gritos de macacos quebrassem o silêncio. As feras mais formidáveis não emitiram nenhum grito nem demonstraram hostilidade contra os ocupantes do bangalô. Sam Francis dormia profundamente, como um soldado honesto vencido pela fadiga. Passepartout estava envolto em sonhos inquietos com os saltos do dia anterior. Quanto ao Sr. Fogg, ele dormia tão pacificamente como se estivesse em sua serena mansão na Savile Row. A viagem foi retomada às 6 da manhã. O guia esperava chegar a Allahabad ao anoitecer. Nesse caso, o Sr. Fogg só perderia uma parte das 48 horas economizadas desde o início da viagem. Kyuni, retomando seu passo rápido, logo desceu os esporões inferiores dos Vindhyas e, por volta do meio-dia, passaram pela vila de Kalenji, no Cani, um dos afluentes do Ganges. O guia evitava locais habitados, achando mais seguro manter-se pelo campo aberto, que se estende ao longo das primeiras depressões da bacia do Grande Rio. Allahabad ficava agora a apenas 12 milhas a nordeste. Pararam sob um aglomerado de bananeiras, cujos frutos, tão saudáveis quanto o pão e tão suculentos quanto o creme, foram amplamente consumidos e apreciados. Às 2 horas, o guia entrou em uma floresta densa que se estendia por várias milhas. Ele preferia viajar sob a cobertura das árvores. Até então, eles não haviam tido nenhum encontro desagradável, e a jornada parecia prestes a ser realizada com sucesso, quando o elefante, inquieto, parou de repente. Era então 4 horas. O que houve? Perguntou Sam Francis, estendendo a cabeça. Eu não sei, senhor, respondeu o Parsi, ouvindo atentamente um murmúrio confuso que vinha através dos galhos densos. O murmúrio logo se tornou mais distinto. Agora parecia um concerto distante de vozes humanas acompanhadas por instrumentos de metal. Passepartout estava atento a tudo ao redor. O Sr. Fogg esperava pacientemente em silêncio. O Parsi pulou para o chão, amarrou o elefante a uma árvore e mergulhou na mata. Ele retornou em breve, dizendo: uma procissão de brahmanes vem por este caminho. Devemos impedir que nos vejam, se possível. O guia soltou o elefante e o conduziu para um matagal, ao mesmo tempo pedindo aos viajantes que não se movessem. Ele se manteve pronto para montar o animal a qualquer momento, caso fosse necessário fugir, mas evidentemente pensava que a procissão dos fiéis passaria sem percebê-los em meio à densa folhagem, onde estavam totalmente ocultos. Os tons discordantes das vozes e dos instrumentos se aproximavam, e agora canções monótonas se mesclavam ao som dos pandeiros e címbalos. A dianteira da procissão logo apareceu sob as árvores, a 100 passos de distância, e as estranhas figuras que realizavam a cerimônia religiosa eram facilmente distinguíveis através dos galhos. Primeiro vinham os sacerdotes, com mitrais na cabeça e vestidos com longos mantos de renda. Eles eram rodeados por homens, mulheres e crianças, que cantavam uma espécie de salmo lúgubre, interrompido em intervalos regulares pelos pandeiros e címbalos, enquanto atrás deles era puxado um carro de grandes rodas, cujos raios representavam serpentes entrelaçadas umas nas outras. Sobre o carro, que era puxado por 4 zebus ricamente enfeitados, estava uma estátua horrível com 4 braços, o corpo de cor vermelha opaca, com olhos fundos, cabelos desgrenhados, língua protuberante e lábios tingidos com fumo de betel. Ela permanece ereta sobre a figura de um gigante prostrado e decapitado. Sam Francis, reconhecendo a estátua, sussurrou: a deusa Kali, a deusa do amor e da morte. Da morte, talvez, murmurou de volta Passepartout. Mas do amor é essa velha bruxa feia. Nunca. O Parsi fez um gesto para que ficassem em silêncio. Um grupo de velhos faquiris estava dançando e fazendo um barulho selvagem ao redor da estátua. Estes eram riscados de ocre e cobertos de cortes de onde seu sangue saía gota a gota, fanáticos estúpidos que, nas grandes cerimônias indígenas, ainda se jogam sob as rodas do Jugjernap. Alguns brahmanes, vestidos com toda a luxuosidade das roupas orientais e liderando uma mulher que vacilava a cada passo, seguiram. Essa mulher era jovem e tão clara quanto uma europeia. Sua cabeça e pescoço, ombros, orelhas, braços, mãos e dedos dos pés estavam carregados de joias e gemas com pulseiras, brincos e anéis, enquanto uma túnica com bordas douradas e coberta por uma leve túnica de musselina traía o contorno de sua forma. Os guardas que seguiam a jovem apresentavam um contraste violento com ela, amados como estavam com sabres nos pendurados nas cinturas, e longos pistolas damascenos, e carregando um cadáver em um palanque. Era o corpo de um homem idoso,
magnificamente trajado com os paramentos de um rajá, usando, como em vida, um turbante bordado com pérolas, um manto de seda e ouro, um xale de caxemira cravejado de diamantes e as armas magníficas de um príncipe hindu. Em seguida vinham os músicos e uma retaguarda de faquiris saltitantes, cujos gritos às vezes abafavam o som dos instrumentos. Estes encerravam a procissão. São Francis observava a procissão com uma expressão triste, e voltando-se para o guia, disse, um suti. O parceiro assentiu com a cabeça e colocou o dedo nos lábios. A procissão serpenteou lentamente sob as árvores e logo suas últimas fileiras desapareceram nas profundezas da floresta. As canções gradualmente cessaram, ocasionalmente, gritos eram ouvidos à distância, até que, finalmente, tudo voltou ao silêncio. Phileas Fogg havia ouvido o que São Francis disse, e assim que a procissão desapareceu, perguntou, o que é um suti? Um suti, respondeu o general, é um sacrifício humano, mas voluntário. A mulher que você acabou de ver será queimada amanhã ao amanhecer. Ah! Os canalhas! Exclamou Passepartout, que não pôde reprimir sua indignação. E o cadáver? Perguntou o Sr. Fogg. É do príncipe, seu marido, disse o guia. Um rajá independente de Bundelkund. É possível, continuou Phileas Fogg, sua voz não revelando a menor emoção, que esses costumes bárbaros ainda existam na Índia, e que os ingleses não tenham conseguido pôr fim a eles. Esses sacrifícios não ocorrem na maior parte da Índia, respondeu São Francis. Mas nós não temos poder sobre esses territórios selvagens, especialmente aqui em Bundelkund. Todo o distrito ao norte dos Vindhias é o palco de assassinatos e saques incessantes. O pobre coitado! Exclamou Passepartout. Ser queimado vivo. Sim, respondeu São Francis. Queimado vivo. E, se não fosse, não se pode imaginar qual tratamento ela teria que receber por parte de seus parentes. Eles raspavam seu cabelo, a alimentavam com uma mesquinha dose de arroz, a tratavam com desprezo. Ela seria vista como uma criatura impura e morreria em algum canto, como um cachorro escorbuto. A perspectiva de uma existência tão assustadora leva essas pobres criaturas ao sacrifício muito mais do que o amor ou o fanatismo religioso. Às vezes, porém, o sacrifício é realmente voluntário e requer a interferência ativa do governo para evitá-lo. Há alguns anos, quando eu morava em Bombaim, uma jovem viúva pediu permissão ao governador para ser queimada junto com o corpo do marido, mas, como você pode imaginar, ele recusou. A mulher deixou a cidade, buscou refúgio com um rajá independente e ali realizou seu propósito de autoentrega. Enquanto São Francis falava, o guia balançava a cabeça várias vezes e agora disse, o sacrifício que acontecerá amanhã ao amanhecer não é voluntário. Como você sabe? Todo mundo sabe sobre esse caso em Bundelkund, mas a coitada não parecia estar resistindo. Observou São Francis. Isso foi porque a embebedaram com vapores de cânhamo e ópio. Mas para onde estão levando-a? Para a pagoda de Pilage. A 2 milhas daqui, ela passará a noite lá, e o sacrifício acontecerá amanhã, ao primeiro raiar da manhã. O guia agora conduziu o elefante para fora do matagal e saltou em seu pescoço. Justo no momento em que estava prestes a impulsionar-que-o com um assobio peculiar, o Sr. Fogg deteve, e voltando-se para São Francis Cromarty, disse, que tal salvamos essa mulher? Salvar a mulher, Sr. Fogg? Ainda tenho 12 horas de sobra, posso dedicá-las a isso. Ora, você é um homem de coração. Às vezes, respondeu Phileas Fogg calmamente, quando tenho tempo. Capítulo 13, em que Passepartout recebe uma nova prova de que a fortuna favorece os bravos. O projeto era ousado, cheio de dificuldades, talvez impraticável. O Sr. Fogg estava prestes a arriscar a vida, ou pelo menos a liberdade, e portanto o sucesso de sua viagem. Mas ele não hesitou, e encontrou em São Francis Cromarty um aliado entusiasmado. Quanto a Passepartout, ele estava pronto para qualquer coisa que pudesse ser proposta. A ideia de seu mestre o encantou. Ele percebeu um coração, uma alma, por trás daquele exterior gelado. Ele começou a amar Phileas Fogg. Resta o guia que caminho ele adotaria. Ele não se aliaria aos índios. Na falta de sua assistência, era necessário assegurar sua neutralidade. São Francis perguntou a ele de forma franca. Oficiais, respondeu o guia, eu sou Parsi. E esta mulher é Parsi. Comande-me como quiserem. Excelente, disse o Sr. Fogg. Contudo, retomou o guia, é certo que não apenas arriscaremos nossas vidas, mas também horrores de tortura, se formos capturados. Isso já está previsto, respondeu o Sr. Fogg. Acho que devemos esperar até a noite para agir. Acho que sim, disse o guia. O digno índio então deu algumas informações sobre a vítima, que, segundo ele, era uma beleza célebre da raça Parsi, filha de um rico comerciante de Bombaim. Ela havia recebido uma educação completamente inglesa naquela cidade, e, por seus modos e inteligência, seria considerada uma europeia. Seu nome era Ouda. Órfã, foi casada contra sua vontade com o velho Rajá de Bundelkund, e conhecendo o destino que a aguardava, tentou escapar,
foi recapturado e entregue pelos parentes do Rajá, que tinham interesse em sua morte, ao sacrifício do qual parecia não haver escapatória. O relato do Parse apenas confirmou o Sr. Fogg e seus companheiros em seu generoso propósito. Decidiu-se que o guia deveria dirigir o elefante na direção da pagoda de Pillage, a qual ele se aproximou o mais rapidamente possível. Eles pararam, meia hora depois, em um bosque, a cerca de 150 metros da pagoda, onde estavam bem escondidos, mas podiam ouvir os gemidos e gritos dos faquires distintamente. Eles então discutiram os meios de chegar à vítima. O guia conhecia a pagoda de Pillage, na qual, segundo ele, a jovem estava presa. Seria possível entrar por alguma de suas portas enquanto todo o grupo de indianos estava mergulhado em sono embriagado, ou seria mais seguro tentar fazer um buraco nas paredes? Isso só poderia ser determinado no momento e no lugar, mas era certo que o sequestro deveria ser realizado naquela noite, e não quando, ao amanhecer, a vítima fosse levada à sua pira funerária. Então nenhuma intervenção humana poderia salvá-la. Assim que anoiteceu, por volta das 6 horas, eles decidiram fazer um reconhecimento ao redor da pagoda. Os gritos dos faquires estavam prestes a cessar, os indianos estavam no ato de mergulhar na embriaguez causada pelo ópio líquido misturado com cânhamo, e poderia ser possível deslizar entre eles até o próprio templo. O Parsi, liderando os outros, avançou silenciosamente pela mata, e em 10 minutos, encontrarão-se às margens de um pequeno riacho, de onde, à luz das tochas de breu, perceberam uma pira de madeira, no topo da qual jazia o corpo embalsamado do Rajá, que seria queimado com sua esposa. A pagoda, cujos minaretes surgiam acima das árvores na penumbra que se aprofundava, estava a 100 passos de distância. Venham! Sussurrou o guia. Ele deslizou com mais cautela do que nunca pelo mato, seguido por seus companheiros. O silêncio ao redor só era interrompido pelo sussurro baixo do vento entre os galhos. Logo o Parse parou na borda da clareira, que estava iluminada pelas tochas. O chão estava coberto por grupos de índios, imóveis em seu sono bêbado. Parecia um campo de batalha salpicado de mortos. Homens, mulheres e crianças estavam deitados juntos. Ao fundo, entre as árvores, a pagoda de Pillage se erguia de forma distinta. Para a grande decepção do guia, os guardas do Rajá, iluminados pelas tochas, vigiavam nas portas e marchavam de um lado para outro com sabres nus. Provavelmente, os sacerdotes também estavam vigiando lá dentro. O Parsi, agora convencido de que era impossível forçar a entrada no templo, não avançou mais, mas conduziu seus companheiros de volta. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty também viram que nada poderia ser feito naquela direção. Eles pararam e engajaram-se em um colóquio sussurrado. Só são 8 horas agora, disse o brigadeiro, e esses guardas também podem adormecer. Não é impossível, respondeu o Parsi. Eles se deitaram ao pé de uma árvore e esperaram. O tempo parecia longo. O guia de vez em quando os deixava para fazer uma observação na beira da floresta, mas os guardas observavam atentamente a luz das tochas, e uma luz tênue se infiltrava pelas janelas da pagoda. Eles esperaram até a meia-noite, mas nenhuma mudança ocorreu entre os guardas, e tornou-se evidente que não se podia contar com que eles sucumbissem ao sono. O outro plano precisava ser executado. Uma abertura nas paredes da pagoda precisava ser feita. Restava saber se os sacerdotes estavam vigiando ao lado de sua vítima tão assiduamente quanto os soldados na porta. Após uma última consulta, o guia anunciou que estava pronto para a tentativa, e avançou, seguido pelos outros. Eles seguiram um caminho sinuoso, para chegar à pagoda pelos fundos. Chegaram às paredes por volta das 12h30, sem encontrar ninguém. Ali não havia guarda, nem janelas ou portas. A noite estava escura. A lua, minguante, mal se deixava ver no horizonte e estava coberta por nuvens pesadas. A altura das árvores aprofundava a escuridão. Não bastava apenas alcançar as paredes, era necessário abrir uma passagem nelas, e para atingir esse objetivo o grupo tinha apenas seus canivetes. Felizmente, as paredes do templo eram feitas de tijolo e madeira, que podiam ser penetradas com pouca dificuldade. Depois que um tijolo fosse retirado, o resto cederia facilmente. Eles começaram a trabalhar silenciosamente, e o Parse de um lado e Passepartout do outro começaram a soltar os tijolos para fazer uma abertura de 2 pés de largura. Estavam progredindo rapidamente, quando de repente ouviu-se um grito no interior do templo, seguido quase instantaneamente por outros gritos respondendo do lado de fora. Passepartout e o guia pararam. Teriam sido ouvidos. Estaria sendo dado o alarme. A prudência comum os aconselhou a se retirarem, e assim fizeram, seguidos por Phileas Fogg e Sir Francis. Eles novamente se esconderam na mata e esperaram até que a perturbação, seja lá o que fosse, cessasse, mantendo-se prontos para retomar a tentativa sem demora. Mas, de forma um tanto desagitada, os guardas agora surgiram na parte de trás do templo e lá se instalaram prontos para prevenir qualquer surpresa. Seria difícil descrever a decepção da turma,
assim interrompida em seu trabalho. Agora não podiam alcançar a vítima como, então, poderiam salvá-la. São Francis sacudiu os punhos. Passepartout estava fora de si, e o guia rangia os dentes de raiva. O tranquilo Fogg aguardava, sem demonstrar qualquer emoção. Não temos nada a fazer senão ir embora, sussurrou São Francis. Nada a não ser ir embora, ecoou o guia. Parem, disse Fogg. Só tenho compromisso em Allahabad amanhã, antes do meio-dia. Mas o que você espera fazer? Perguntou São Francis. Em poucas horas será dia, e a oportunidade que agora parece perdida pode se apresentar no último momento. São Francis teria gostado de ler os olhos de Phileas Fogg. O que esse inglês tão calmo estaria pensando? Ele estaria planejando correr atrás da jovem no exato momento do sacrifício e arrojadamente arrancá-la de seus executores. Isso seria uma completa loucura, e era difícil admitir que Fogg fosse um tolo desse jeito. São Francis, no entanto, concordou em permanecer até o fim desse terrível drama. O guia os levou para a parte de trás da clareira, onde puderam observar os grupos adormecidos. Enquanto isso, Passepartout, que se acomodara nos galhos mais baixos de uma árvore, estava desenvolvendo uma ideia que havia lhe ocorrido como um lampejo e que agora se encontrava firmemente enraizada em sua mente. Ele havia começado dizendo a si mesmo, que loucura, e então repetiu, por que não, afinal, é uma chance talvez a única, e com os bêbados desses, pensando assim, ele deslizou, com a flexibilidade de uma serpente, até os galhos mais baixos, cujas pontas se curvavam quase até o chão. As horas se passaram, e os tons mais claros agora anunciavam a aproximação do dia, embora ainda não estivesse claro. Este era o momento. A multidão adormecida tornou-se animada, os tamborins soaram, canções e gritos surgiram, a hora do sacrifício havia chegado. As portas da pagoda se abriram, e uma luz brilhante escapou de seu interior, no meio da qual o Sr. Fogg e São Francis avistaram a vítima. Ela parecia, tendo sacudido o estupor da intoxicação, esforçar-se para escapar de seu algoz. O coração de São Francis disparou, e agarrando convulsivamente a mão do Sr. Fogg, encontrou nela uma faca aberta. Justamente nesse momento, a multidão começou a se mover. A jovem havia caído novamente em um estupor causado pelos vapores da cânhamo, e passou entre os faquires, que a escoltavam com seus gritos religiosos e selvagens. Phileas Fogg e seus companheiros, misturando-se nas fileiras traseiras da multidão, seguiram, e em 2 minutos chegaram às margens do riacho, e pararam a 50 passos da pira, sobre a qual ainda jazia o corpo do Rajá. Na semi-obscuridade, viram a vítima, completamente inconsciente, estendida ao lado do corpo de seu esposo. Então, foi trazida uma tocha, e a madeira, fortemente embebida em óleo, pegou fogo instantaneamente. Nesse momento, São Francis e o guia agarraram Phileas Fogg, que, num instante de louca generosidade, estava prestes a correr em direção à pira. Mas ele rapidamente os afastou, quando toda a cena mudou de repente. Um grito de terror se levantou. Toda a multidão se prostrou, tomada pelo medo, no chão. O velho Rajá não estava morto, então, pois ele se levantou de repente, como um espectro, pegou sua esposa nos braços e desceu da pira em meio às nuvens de fumaça, que apenas acentuavam sua aparência fantasmagórica. Faquires, soldados e sacerdotes, tomados por um terror instantâneo, permaneceram ali, com o rosto no chão, sem ousar levantar os olhos e contemplar tal prodígio. A vítima inanimada era carregada pelos braços vigorosos que a sustentavam, e que ela não parecia em nada sobrecarregar. O Sr. Fogg e São Francis permaneceram erguidos, o par se inclinou a cabeça, e Passepartout estava, sem dúvida, pouco menos que estupefato. O Rajá ressuscitado aproximou-se de São Francis e do Sr. Fogg, e em um tom abrupto, disse, vamos embora. Era o próprio Passepartout, que havia escorregado sobre a pira em meio à fumaça, aproveitando-se da escuridão ainda presente, tinha salvo a jovem da morte. Foi Passepartout quem, desempenhando seu papel com uma audácia feliz, atravessou a multidão em meio ao terror geral. Um momento depois, todos os 4 do grupo haviam desaparecido na floresta, e o elefante os levava rapidamente. Mas os gritos e o barulho, e uma bola que passou zunindo sobre o chapéu de Phileas Fogg, os alertaram de que o truque havia sido descoberto. De fato, o corpo do velho Rajá agora surgia sobre a pira em chamas, e os sacerdotes, recuperados do terror, perceberam que um sequestro havia ocorrido. Eles se apressaram para a floresta, seguidos pelos soldados, que dispararam uma rajada contra os fugitivos, mas estes rapidamente aumentaram a distância entre eles, e logo se encontraram fora do alcance de balas e flechas. Capítulo 14, no qual Phileas Fogg desce toda a extensão do belíssimo vale do Gange sem nunca pensar em vê-lo. A ousada façanha havia sido realizada, e por uma hora Passepartout riu alegremente de seu sucesso. São Francis apertou a mão do digno companheiro, e seu mestre disse, muito bem, o que, vindo dele, era uma grande recomendação,
ao que Passepartout respondeu que todo o mérito do acontecimento pertencia ao Sr. Fogg. Quanto a ele apenas foi atingido por uma ideia estranha, e ria ao pensar que, por alguns momentos, ele, Passepartout, o ex-ginasta, ex-sargento bombeiro, tinha sido o cônjuge de uma mulher encantadora, um rajá venerável e embalsamado. Quanto à jovem indiana, ela esteve inconsciente durante todo o tempo do que estava acontecendo, e agora, enrolada em um cobertor de viagem, repousava em uma das cadeiras de elefante. O elefante, graças à orientação hábil do Parsi, avançava rapidamente pela floresta ainda sombria, e, uma hora após deixar a pagoda, já havia atravessado uma vasta planície. Fizeram uma pausa às 7 horas, a jovem mulher ainda em estado de completa prostração. O guia fez com que ela bebesse um pouco de conhaque com água, mas a sonolência que a aturdia ainda não podia ser afastada. São Francis, que estava familiarizado com os efeitos da intoxicação produzida pelos vapores da cânhamo, tranquilizou seus companheiros a respeito dela, mas ele estava mais perturbado com a perspectiva de seu destino futuro. Ele disse a Phileas Fogg que, se Aouda permanecesse na Índia, inevitavelmente cairia novamente nas mãos de seus carrascos. Esses fanáticos estavam espalhados por todo o condado, e apesar da polícia inglesa, recuperariam sua vítima em Madras, Bombaim ou Calcutá. Ela só estaria segura se deixasse a Índia para sempre. Phileas Fogg respondeu que refletiria sobre o assunto. A estação em Allahabad foi alcançada por volta das 10 horas, e com a linha de trem interrompida sendo retomada, lhes permitiria chegar a Calcutá em menos de 24 horas. Assim, Phileas Fogg seria capaz de chegar a tempo de pegar o navio que partia de Calcutá no dia seguinte, 25 de outubro, ao meio-dia, para Hong Kong. A jovem foi colocada em uma das salas de espera da estação, enquanto Passepartout ficou encarregado de comprar para ela diversos artigos de higiene, um vestido, um chale e alguns pelis, para os quais seu mestre lhe deu crédito ilimitado. Passepartout partiu imediatamente e se viu nas ruas de Allahabad, isto é, a cidade de Deus, uma das mais veneradas na Índia, sendo construída na confluência de dois rios sagrados, Ganges e Jumna, cujas águas atraem peregrinos de todas as partes da península. O Ganges, segundo as lendas do Ramayana, nasce no céu, de onde, graças à intervenção de Brahma, desce à terra. Passepartout fez questão, enquanto fazia suas compras, de observar bem a cidade. Ela era anteriormente defendida por uma nobre fortaleza, que desde então se tornou uma prisão estadual. Seu comércio havia diminuído, e Passepartout olhou em vão à sua volta por um bazar como os que costumava frequentar na Regent Street. Por fim, encontrou um judeu idoso e rabugento, que vendia artigos de segunda mão, de quem comprou um vestido de tecido escocês, um grande manto e uma fina pelisse de pele de lontra, pela qual não hesitou em pagar 75 libras. Em seguida, retornou triunfante à estação. A influência a qual os sacerdotes de Pilagi tinham submetido Aouda começou gradualmente a ceder, e ela voltou a ser ela mesma, de modo que seus belos olhos retomaram toda a sua suave expressão indiana. Quando o poeta-rei, o Kafudal, celebra os encantos da rainha de Amenagara, ele diz assim: seus cabelos brilhantes, divididos em duas partes, contornam o contorno harmonioso de suas bochechas brancas e delicadas, brilhantes em seu brilho e frescor. Suas sobrancelhas de ébano têm a forma e o charme do arco de cama, o deus do amor, e sob seus longos cílios de seda nadam os mais puros reflexos de uma luz celestial, como nos lagos sagrados do Himalaia, nas pupilas negras de seus grandes olhos límpidos. Seus dentes, finos, iguais e brancos, brilham entre seus lábios sorridentes como gotas de orvalho no seio semiaberto de uma flor de maracujá. Suas orelhas delicadamente formadas, suas mãos vermelhas, seus pés pequenos, curvados e ternos como o botão de lótus, brilham com o esplendor das mais belas pérolas de Ceilão, os diamantes mais deslumbrantes de Golconda. Sua cintura estreita e flexível, que uma mão pode abraçar, destaca o contorno de sua figura arredondada e a beleza de seu busto, onde a juventude em sua flor exibe a riqueza de seus tesouros. E sob os dobras sedosas de sua túnica, ela parece ter sido modelada em prata pura pela mão divina de Vigvarkarma, o escultor imortal. Basta dizer, sem aplicar essa rapsódia poética a Aouda, que ela era uma mulher encantadora, em toda a acepção europeia da palavra. Ela falava inglês com grande pureza, e o guia não havia exagerado ao dizer que o jovem Parsi tinha sido transformado pela educação dela. O trem estava prestes a partir de Allahabad, e o Sr. Fogg procedeu a pagar ao guia o preço combinado pelo seu serviço, e nem um centavo a mais, o que deixou Passepartout espantado, que se lembrava de tudo o que seu mestre devia à devoção do guia. De fato, ele havia arriscado a própria vida na aventura em Pilagi, e se depois fosse capturado pelos índios, dificilmente escaparia de sua vingança. Kiune, também, precisava ser resolvido. O que fazer com o elefante,
que fora tão caro. Phileas Fogg já havia decidido essa questão. Parcey, disse ele ao guia, você tem sido útil e dedicado. Paguei pelo seu serviço, mas não pela sua devoção. Gostaria de ficar com este elefante. Ele é seu. Os olhos do guia brilharam. Sua excelência está me dando uma fortuna, exclamou ele. Leve-o. Guia, respondeu o Sr. Fogg, e ainda continuarei sendo seu devedor. Bom, exclamou Passepartout. Leve-o, amigo. Cune é um animal bravo e fiel. E, aproximando-se do elefante, deu-lhe vários pedaços de açúcar, dizendo aqui, Cune, aqui, aqui. O elefante grunhiu satisfeito, envolvendo Passepartout pela cintura com a tromba, levantou-o até a altura de sua cabeça. Passepartout, nem um pouco assustado, acariciou o animal, que o colocou no chão com cuidado. Pouco depois, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, instalados em uma carruagem com Aouda, que tinha o melhor lugar, estavam girando a toda velocidade em direção a Benares. Foram 80 milhas, percorridas em 2 horas. Durante a viagem, a jovem completamente recuperou os sentidos. Qual foi a sua surpresa ao se encontrar nesta carruagem, sobre a ferrovia, vestida com trajes europeus, e com viajantes que eram completamente estranhos para ela. Seus companheiros primeiro se dedicaram a revivê-la completamente com um pouco de licor, e então Sir Francis lhe contou o que havia acontecido, enfatizando a coragem com que Phileas Fogg não hesitou em arriscar sua vida para salvá-la, e relatando o feliz desfecho da aventura, resultado da ideia imprudente de Passepartout. O Sr. Fogg não disse nada, enquanto Passepartout, envergonhado, continuava repetindo que não valia a pena contar. Aouda agradeceu pateticamente aos seus salvadores, mais com lágrimas do que com palavras. Seus belos olhos expressavam sua gratidão melhor do que seus lábios. Então, enquanto seus pensamentos voltavam à cena do sacrifício e lembravam os perigos que ainda ameaçavam, ela estremeceu de terror. Phileas Fogg compreendeu o que se passava na mente de Aouda e ofereceu-se, para tranquilizá-la, para acompanhá-la a Hong Kong, onde ela poderia permanecer em segurança até que o assunto fosse resolvido, uma oferta que ela aceitou com entusiasmo e gratidão. Ao que parece, ela tinha um parente persa, que era um dos principais comerciantes de Hong Kong, que é inteiramente uma cidade inglesa, embora em uma ilha na costa chinesa. À meia pasta 12:30, o trem parou em Benares. As lendas brahmanes afirmam que esta cidade foi construída no local da antiga Case, que, como o túmulo de Maomé, uma vez ficou suspensa entre o céu e a terra, embora Benares de hoje, que os orientalistas chamam de Atenas da Índia, esteja, de forma nada poética, firmemente sobre a terra sólida. Passepartout conseguiu vislumbrar suas casas de tijolos e cabanas de barro, dando ao lugar um aspecto de desolação, enquanto o trem nela entrava. Benares era o destino de Sir Francis Cromarty, cujas tropas ele estava se reunindo acampadas a alguns quilômetros ao norte da cidade. Ele se despediu de Phileas Fogg, desejando-lhe todo o sucesso e expressando a esperança de que ele voltasse por ali novamente de uma maneira menos original, mas mais lucrativa. O Sr. Fogg apertou-lhe a mão levemente. A despedida de Aouda, que não esqueceu que devia a Sir Francis, revelou mais calor, e quanto a Passepartout, ele recebeu um firme aperto de mão do valente general. A estrada de ferro, ao deixar Benares, seguia por um tempo ao longo do Vale do Ganges. Pelas janelas de seu vagão, os viajantes tinham vislumbres da paisagem diversificada de Bear, com suas montanhas cobertas de vegetação, seus campos de cevada, trigo e milho, suas selvas habitadas por jacarés verdes, suas vilas arrumadas e suas florestas ainda densamente arborizadas. Elefantes se banhavam nas águas do rio Sagrado, e grupos de indianos, apesar da estação avançada e do ar frio, realizavam solenemente seus ablutos piedosos. Eram brahmanes fervorosos, os mais amargos inimigos do budismo, cujas divindades eram Vishnu, o deus solar, Shiva, a personificação divina das forças da natureza, e Brahma, o governante supremo de sacerdotes e legisladores. O que essas divindades pensariam da Índia, anglicizada como está hoje, com os navios a vapor apitando e deslizando pelo Ganges, assustando as gaivotas que flutuam em sua superfície, as tartarugas que se amontam em suas margens, e os fiéis vivendo em suas bordas? O panorama passou diante de seus olhos como um relâmpago, exceto quando o vapor ocultava intermitentemente da visão. Os viajantes mal conseguiam discernir o forte de Chupeni, 20 milhas a sudoeste de Benares, a antiga fortaleza dos Rajés de Bear, ou Ghazipur e suas famosas fábricas de água de rosas, ou o túmulo de Lord Cornwallis, erguendo-se na margem esquerda do Ganges, a cidade fortificada de Buxar, ou Patna, um grande centro de manufatura e comércio, onde se realiza o principal mercado de ópio da Índia, ou Mondir, uma cidade mais do que europeia, pois é tão inglesa quanto Manchester ou Birmingham, com suas fundições de ferro,
fábricas de ferramentas cortantes e altas chaminés lançando nuvens de fumaça negra para o céu. A noite caiu, o trem passou em alta velocidade, em meio ao rugido dos tigres, ursos e lobos que fugiam diante da locomotiva, e as maravilhas de Bengala, Golconda, Gol em ruínas, Murshedabad, a antiga capital, Burjvan, Hooghly e a cidade francesa de Chandernagor, onde Passepartout teria se orgulhado de ver a bandeira de seu país tremulando, estavam escondidas de sua vista na escuridão. Calcutá foi alcançada às 7 da manhã, e o paquete partiu para Hong Kong ao meio-dia. Então Phileas Fogg tinha 5 horas à sua frente. De acordo com seu diário, ele deveria chegar a Calcutá no dia 25 de outubro, e essa foi a data exata de sua chegada real, portanto, ele não estava nem atrasado nem adiantado. Os 2 dias ganhos entre Londres e Bombaim foram perdidos, como já se viu, na travessia pela Índia. Mas não se deve supor que Phileas Fogg os lamenta-se. Capítulo 15, em que o saco de notas libera mais algumas milhares de libras. O trem entrou na estação, e Passepartout saltou primeiro, seguido pelo Sr. Fogg, que ajudou sua bela companheira a descer. Phileas Fogg pretendia seguir imediatamente para o navio de Hong Kong, a fim de acomodar-a confortavelmente para a viagem. Ele não queria deixá-la enquanto ainda estivessem em território perigoso. Assim que ele estava saindo da estação, um policial se aproximou dele e disse: Sr. Phileas Fogg, sou eu. Este homem é seu criado, acrescentou o policial, apontando para Passepartout. Sim, sejam tão gentis, ambos, a ponto de me acompanhar. O Sr. Fogg não demonstrou surpresa alguma. O policial era um representante da lei, e a lei é sagrada para um inglês. Passepartout tentou argumentar sobre o assunto, mas o policial o tocou com sua bengala, e o Sr. Fogg fez um sinal para que ele obedecesse. Esta jovem pode ir conosco? Perguntou ele. Pode, respondeu o policial. O Sr. Fogg, Aouda e Passepartout foram conduzidos a um palquigari, uma espécie de carruagem de 4 rodas, puxada por 2 cavalos, na qual tomaram seus lugares e foram levados embora. Ninguém falou durante os 20 minutos que se passaram antes de chegarem ao destino. Primeiro, passaram pela Cidade Negra, com suas ruas estreitas, suas cabanas miseráveis e sujas, e população sórdida. Depois, pela cidade europeia, que oferecia um alívio com suas mansões de tijolos claros, sombreada a coqueiros e cheia de mastro, onde, embora fosse cedo pela manhã, cavaleiros elegantemente vestidos e belos veículos passavam de um lado para o outro. A carruagem parou diante de uma casa de aparência modesta, que, no entanto, não parecia uma mansão particular. O policial, tendo solicitado que seus prisioneiros, pois, na verdade, assim poderiam ser chamados DCC, conduziu-os a um cômodo com janelas gradeadas e disse: Vocês irão se apresentar diante do juiz Obadias às 8h30. Ele então se retirou e fechou a porta. Ora, somos prisioneiros! Exclamou Passepartout, caindo em uma cadeira. Aouda, com emoção que tentava disfarçar, disse ao Sr. Fogg: Senhor, você deve me deixar ao meu destino. É por minha causa que você recebe este tratamento. É por ter me salvado. Phileas Fogg contentou-se em dizer que era impossível. Era bastante improvável que ele fosse preso por impedir um suti. Os queixosos não ousariam se apresentar com tal acusação. Havia algum engano. Além disso, ele não abandonaria Aouda de forma alguma, mas acompanharia até Hong Kong. Mas o vapor parte ao meio-dia, observou Passepartout, nervosamente. Estaremos a bordo ao meio-dia, respondeu seu mestre, placidamente. Foi dito de forma tão categórica que Passepartout não pôde deixar de murmurar para si mesmo: Parbleu, isso é certo. Antes do meio-dia estaremos a bordo. Mas ele não estava nem um pouco tranquilo. Às 8h30, a porta se abriu, o policial apareceu, pedindo que o seguissem. Conduziu-os a um salão adjacente. Evidentemente, era uma sala de tribunal, e uma multidão de europeus e nativos já ocupava a parte de trás do recinto. O Sr. Fogg e seus 2 acompanhantes tomaram lugares em um banco em frente às mesas do magistrado e de seu escrivão. Imediatamente depois, o juiz Obadiah, um homem gordo e arredondado, seguido pelo escrivão, entrou. Ele começou a pegar uma peruca que estava pendurada em um prego e a colocou apressadamente na cabeça. O primeiro caso, disse ele. Então, colocando a mão na cabeça, exclamou: Esta não é a minha peruca. Não. Meritíssimo, respondeu o escrivão, é minha. Meu caro Sr. Esterpuff, como pode um juiz dar uma sentença sensata usando a peruca de um escrivão? As perucas foram trocadas. Passepartout estava ficando nervoso, pois os ponteiros no rosto do grande relógio sobre o juiz pareciam girar com uma rapidez terrível. O primeiro caso, repetiu o juiz Obadiah. Phileas Fogg, perguntou Esterpuff. Estou aqui, respondeu o Sr. Fogg. Passepartout, presente, respondeu Passepartout. Bom, disse o juiz, vocês foram procurados, prisioneiro,
durante 2 dias nos trens de Bombaim. Mas do que somos acusados? Perguntou Passepartout, impaciente. Vocês estão prestes a ser informados. Sou súdito inglês, senhor, disse o Sr. Fogg, e tenho o direito. Vocês foram maltratados. De jeito nenhum. Muito bem. Que os reclamantes entrem. Uma porta foi aberta por ordem do juiz, e 3 sacerdotes indianos entraram. É isso mesmo, resmungou Passepartout. Esses são os canalhas que iam queimar a nossa jovem senhora. Os sacerdotes tomaram seus lugares à frente do juiz, e o escrivão começou a ler em voz alta uma queixa de sacrilégio contra Phileas Fogg e seu servo, acusados de ter violado um lugar considerado sagrado pela religião Brahmin. Você ouve a acusação? Perguntou o juiz. Sim, senhor, respondeu o Sr. Fogg, consultando seu relógio. E eu admito. Você a admite. Eu admito. E desejo ouvir esses sacerdotes admitirem, por sua vez, o que pretendiam fazer na pagoda de Pillage. Os sacerdotes se entreolharam, pareciam não entender o que fora dito. Sim, exclamou Passepartout, calorosamente, na pagode de Pillage, onde estavam prestes a queimar sua vítima. O juiz ficou atônito, e os padres ficaram estupefactos. Que vítima? Disse o juiz Obadiah. Queimar quem? Em Bombaim mesmo. Bombaim, gritou Passepartout. Certamente, não estamos falando da pagode de Pillage, mas da pagode da colina Malabar, em Bombaim. E como prova, acrescentou o escriturário, aqui estão os próprios sapatos do desecrador, que ele deixou para trás. Então colocou um par de sapatos sobre sua mesa. Meus sapatos! Exclamou Passepartout, surpreso, permitindo que essa exclamação imprudente escapasse dele. A confusão entre mestre e homem, que haviam completamente esquecido o caso em Bombaim, pelo qual agora estavam detidos em Calcutá, pode ser imaginada. Fix, o detetive, prevendo a vantagem que a escapada de Passepartout lhe proporcionava, e adiando sua partida por 12 horas, consultou os sacerdotes de Malabar Hill. Sabendo que as autoridades inglesas tratavam muito severamente esse tipo de indisciplina, prometeu-lhes uma boa quantia em indenização e os enviou para Calcutá no próximo trem devido ao atraso causado pelo resgate da jovem viúva. Fix e os sacerdotes chegaram à capital indiana antes de Mr. Fogg e seu criado, os magistrados já tendo sido avisados por um despacho para prendê-los caso chegassem. Pode-se imaginar a decepção de Fix ao saber que Phileas Fogg não havia aparecido em Calcutá. Ele decidiu que o ladrão havia parado em algum lugar ao longo do trajeto e se refugiado nas províncias do sul. Durante 24 horas, Fix vigiou a estação com ansiedade febril. Finalmente, ele foi recompensado ao ver o Sr. Fogg e Passepartout chegarem, acompanhados por uma jovem, cuja presença ele não sabia como explicar. Ele correu para chamar um policial, e foi assim que o grupo acabou sendo preso e levado diante do juiz Obadiah. Se Passepartout tivesse estado um pouco menos preocupado, ele teria a vista do detetive instalado em um canto do tribunal, observando o andamento com um interesse facilmente compreensível, pois o mandado não tinha chegado a ele em Calcutá, como havia acontecido em Bombaim e em Suez. O juiz Obadiah havia, infelizmente, ouvido a precipitada exclamação de Passepartout, que o pobre rapaz teria dado tudo para poder retirar. Os fatos são admitidos? Perguntou o juiz. Admitido, respondeu o Sr. Fogg, friamente. Na medida em que, retomou o juiz, a lei inglesa protege de forma igual e rigorosa as religiões do povo indiano, e como o Sr. Passepartout admitiu que violou o sagrado pagode de Malabar Hill, em Bombaim, no dia 20 de outubro, condena o referido Passepartout a 15 dias de prisão e a uma multa de 300 libras. 300 libras! Exclamou Passepartout, surpreso com a quantia elevada. Silêncio! Gritou o policial. E na medida em que, continuou o juiz, não está provado que o ato não foi feito com a conivência do mestre com o servo, e como o mestre, em qualquer caso, deve ser responsabilizado pelos atos de seu servo remunerado, condena Phileas Fogg a 1 semana de prisão e a uma multa de 150 libras. Fix esfregou as mãos suavemente com satisfação. Se Phileas Fogg pudesse ser detido em Calcutá por 1 semana, seria mais do que tempo suficiente para que o mandado chegasse. Passepartout ficou estupefato. Essa sentença arruinaria seu mestre. Uma aposta de 20.000 libras perdida, porque ele, como um tolo precioso, havia entrado naquela abominável pagoda. Phileas Fogg, tão calmo como se a sentença não o preocupasse nem um pouco, nem mesmo levantou as sobrancelhas enquanto era pronunciada. Justo quando o escrivão chamava o próximo caso, ele se levantou e disse: ofereço fiança. Você tem esse direito, respondeu o juiz. O sangue de Fix gelou, mas ele recuperou a compostura ao ouvir o juiz anunciar que a fiança exigida para cada prisioneiro seria de 1.000 libras. Vou pagar imediatamente, disse o Sr. Fogg, pegando um rolo de notas bancárias da bolsa de carpete que Passepartout tinha ao seu lado, e colocando-as na mesa do atendente. Essa quantia será devolvida a você ao sair da prisão, disse o juiz. Enquanto isso,
Você está libertado sob fiança. Venha, disse Phileas Fogg ao seu servo. Mas que pelo menos me devolvam meus sapatos, gritou Passepartout irritado. Ah, esses sapatos são bem queridos, murmurou, enquanto eram entregues a ele. Mais de 1000 libras cada. Além disso, eles beliscam meus pés. O Sr. Fogg, oferecendo seu braço a Aouda, então partiu, seguido pelo abatido Passepartout. Fiques ainda nutre esperanças de que o ladrão não deixaria, afinal, os 2000 libras para trás, mas decidiria cumprir sua semana na prisão. E partiu em rastros do Sr. Fogg. O cavalheiro pegou uma carruagem, e o grupo logo desembarcou em um dos cais. O Rangoon estava ancorado a meia milha no poto, com o sinal de partida hasteado no mastro. 11 horas soavam. O Sr. Fogg estava 1 hora adiantado. Fiques os viu sair da carruagem e remar em direção ao navio a vapor, e bateu os pés em frustração. O patife se foi. Afinal, ele exclamou, 2000 libras sacrificadas. Ele é tão pródigo quanto um ladrão. Eu o seguirei até o fim do mundo, se necessário, mas, nesse ritmo, o dinheiro roubado logo estará esgotado. O detetive não estava muito enganado ao fazer essa suposição. Desde que deixou Londres, entre despesas de viagem, subornos, a compra do elefante, fianças e multas, o Sr. Fogg já havia gastado mais de 5000 libras pelo caminho, e a porcentagem da quantia recuperada do ladrão de bancos prometida aos detetives estava diminuindo rapidamente. Capítulo 16, no qual Fiques não parece entender nadinha do que lhe é dito. O Rangoon, um dos barcos da Companhia Peninsular e Oriental que navegavam pelos mares da China e do Japão, era um vaporizador de hélice, construído de ferro, pesando cerca de 1770 toneladas, e com motores de 400 cavalos de potência. Ele era rápido, mas não tão bem equipado quanto o Mongólia, e Aouda não estava tão confortavelmente acomodada a bordo dele quanto Phileas Fogg teria desejado. No entanto, a viagem de Calcutá a Hong Kong abrangia apenas cerca de 3.500 milhas, ocupando de 10 a 12 dias, e a jovem não era difícil de agradar. Durante os primeiros dias da viagem, Aouda passou a conhecer melhor seu protetor e constantemente demonstrava profunda gratidão pelo que ele havia feito. O cavalheiro fleumático a ouvia, aparentemente ao menos, com frieza, sem que sua voz ou seu comportamento revelassem o menor sinal de emoção, mas parecia estar sempre atento para que nada faltasse ao conforto de Aouda. Ele a visitava regularmente todos os dias em determinados horários, não tanto para falar, mas para sentar e ouvi-la falar. Tratava-a com a mais estrita cortesia, mas com a precisão de um autômato, cujos movimentos haviam sido organizados para esse fim. Aouda não sabia muito bem o que pensar dele, embora Passepartout lhe tivesse dado algumas pistas sobre a excentricidade de seu mestre e a fizesse sorrir ao contar-lhe sobre a aposta que o estava levando ao redor do mundo. Afinal, ela devia a Phileas Fogg a sua vida, e sempre o via através do meio exaltante de sua gratidão. Aouda confirmou a narrativa do guia Parsi sobre sua história tocante. Ela realmente pertencia à mais alta das raças nativas da Índia. Muitos dos comerciantes Parsi fizeram grandes fortunas lá negociando algodão, e um deles, Sanjan Setish Boy, foi feito baronete pelo governo inglês. Aouda era parente desse grande homem, e era com seu primo, G.A.G., que ela esperava se encontrar em Hong Kong. Se encontraria nele um protetor, ela não podia dizer, mas o Sr. Fogg tentou acalmar suas ansiedades e assegurar-lhe que tudo seria matematicamente, ele usou exatamente essa palavra, arranjado. Aouda fixou seus grandes olhos, claros como os lagos sagrados do Himalaia, nele. Mais obstinado Fogg, tão reservado quanto sempre, não parecia nem um pouco inclinado a se lançar nesse lago. Os primeiros dias da viagem passaram prósperos, em meio ao clima favorável e ventos favoráveis, e logo avistaram a grande ilha Andaman, a principal das ilhas da Baía de Bengala, com seu pitoresco pico Split, com 2.400 pés de altura, erguendo-se acima das águas. O vapor passou perto das costas, mas os papuas selvagens, que estão na escala mais baixa da humanidade, mas não são, como já foi afirmado, canibais, não apareceram. O panorama das ilhas, enquanto passavam por elas, era soberbo. Vastíssimas florestas de palmeiras, arecáceas, bambu, madeira de teca, da gigantesca mimosa e de samambaias arbóreas cobriam a linha de frente, enquanto ao fundo, os contornos graciosos das montanhas se desenhavam contra o céu, e ao longo das costas esvoaçavam aos milhares as preciosas andorinhas cujos ninhos fornecem um prato luxuoso às mesas do Império Celestial. No entanto, a paisagem variada proporcionada pelas ilhas Andaman logo foi deixada para trás, e o Rangoon aproximou-se rapidamente do Estreito de Malaca, que dava acesso aos mares da China. O que estava fazendo o detetive Fiques, tão infelizmente levado de um país a outro, durante todo esse tempo? Ele havia conseguido embarcar no Rangoon em Calcutá sem ser visto por Passepartout, depois de deixar ordens de que,
Se o mandado chegasse, deveria ser encaminhado a ele em Hong Kong, e esperava esconder sua presença até o final da viagem. Teria sido difícil explicar por que ele estava a bordo sem despertar as suspeitas de Passepartout, que o achava ainda em Bombaim, mas a necessidade o impeliu, mesmo assim, a renovar o conhecimento com o digno criado. Como se verá, todas as esperanças e desejos do detetive estavam agora centrados em Hong Kong, pois a estadia do vapor em Singapura seria demasiado breve para permitir que ele tomasse qualquer providência lá. A prisão teria que ser feita em Hong Kong, ou o assaltante provavelmente escaparia dele para sempre. Hong Kong era o último solo inglês em que ele pisaria. Além dele, China, Japão e América ofereciam a Fogg um refúgio quase certo. Se o mandado finalmente aparecesse em Hong Kong, Fix poderia prendê-lo e entregá-lo às autoridades locais, e não haveria mais problemas. Mas além de Hong Kong, um simples mandado seria inútil. Seria necessário um mandado de extradição, o que resultaria em atrasos e obstáculos, dos quais o Patife se aproveitaria para escapar da justiça. Ele refletia sobre essas probabilidades durante as longas horas que passava em sua cabine, repetindo para si mesmo: agora, ou o mandado estará em Hong Kong, caso em que prendi meu homem, ou não estará lá, e desta vez é absolutamente necessário que eu atrase sua partida. Eu fracassei em Bombaim, e fracassei em Calcutá. Se eu fracassar em Hong Kong, minha reputação está perdida, custe o que custar. Devo ter sucesso. Mas como impedir sua partida, se isso acabar sendo meu último recurso? Fix decidiu que, se o pior acontecesse, ele faria de Passepartout um confidente e lhe contaria que tipo de sujeito seu mestre realmente era. Ele tinha certeza de que Passepartout não era cúmplice de Fogg. O criado, esclarecido pela revelação e com medo de se ver implicado no crime, sem dúvida se tornaria aliado do detetive. Mas esse método era perigoso, só devendo ser usado quando tudo o mais tivesse falhado. Uma palavra de Passepartout para seu mestre arruinaria tudo. O detetive, portanto, encontrava-se em uma situação difícil. Mas de repente uma nova ideia lhe ocorreu. A presença de Aouda no Rangoon, na companhia de Phileas Fogg, lhe forneceu novo material para reflexão. Quem era essa mulher? Que combinação de eventos havia feito dela a companheira de viagem de Fogg? Evidentemente, eles tinham se encontrado em algum lugar entre Bombaim e Calcutá, mas onde? Eles se encontraram por acaso? Ou Fogg tinha ido ao interior intencionalmente em busca dessa encantadora donzela? Fix estava realmente perplexo. Perguntou a si mesmo se não teria havido um casamento secreto, e essa ideia se impressou tanto em sua mente que ele decidiu fazer uso do suposto romance. Quer a jovem fosse casada ou não, ele seria capaz de criar tais dificuldades para o Sr. Fogg em Hong Kong que ele não poderia escapar pagando qualquer quantia de dinheiro. Mas ele poderia sequer esperar até que chegassem a Hong Kong. Fogg tinha um jeito abominável de pular de um barco para outro, e antes que qualquer coisa pudesse ser feita, poderia já estar vivamente a caminho de Yokohama. Fix decidiu que precisava avisar as autoridades inglesas e sinalizar para o Rangoon antes de sua chegada. Isso era fácil de fazer, já que o transatlântico parava em Singapura, de onde havia um fio telegráfico para Hong Kong. Além disso, ele finalmente resolveu, antes de agir de maneira mais definitiva, questionar Passepartout. Não seria difícil fazê-lo falar, e como não havia tempo a perder, Fix se preparou para se fazer conhecer. Já era 30 de outubro, e no dia seguinte o Rangoon estava previsto para chegar a Singapura. Fix saiu de sua cabine e dirigiu-se ao convés. Passepartout caminhava de um lado para o outro na parte dianteira do navio a vapor. O detetive correu para a frente com toda a aparência de extremo espanto e exclamou: "Você aqui, no Rangoon?" "O que, Monsieur Fix? Você está a bordo?" respondeu o realmente surpreso Passepartout, reconhecendo seu camarada do Mongólia. "Ora, eu te deixei em Bombaim, e aqui está você, a caminho de Hong Kong. Você também está dando a volta ao mundo?" "Não, não", respondeu Fix. "Vou parar em Hong Kong pelo menos por alguns dias." Disse Passepartout, que pareceu perplexo por um instante. "Mas como é que eu não te vi a bordo desde que saímos de Calcutá?" "Oh, um pouco de enjoo de mar e estive ficando em minha cabine. O Golfo de Bengala não me faz tão bem quanto o Oceano Índico." "E como está o Sr. Fogg?" "Tão bem e pontual como sempre, sem um dia de atraso." "Mas, Monsieur Fix, você não sabe que temos uma jovem conosco." "Uma jovem?" respondeu o detetive, parecendo não compreender o que fora dito. Passepartout então contou toda a história de Aouda, o incidente no pagode de Bombaim, a compra do elefante por 2.000 libras, o resgate, a prisão e sentença do Tribunal de Calcutá, e a restauração da liberdade de Mr. Fogg e dele próprio mediante fiança. Fix, que estava familiarizado com os últimos acontecimentos, parecia igualmente ignorante de tudo que Passepartout relatava,
e este ficou encantado ao encontrar um ouvinte tão interessado. Mas seu mestre pretende levar esta jovem para a Europa. De forma alguma, vamos apenas colocá-la sob a proteção de um de seus parentes, um rico comerciante em Hong Kong. Não há nada a fazer aí, disse Fix consigo mesmo, escondendo sua decepção. Um copo de gin, Sr. Passepartout. Com prazer, Monsieur Fix. Devemos ao menos brindar amigavelmente a bordo do Rangoon. Capítulo 17. Mostrando o que aconteceu na viagem de Singapura a Hong Kong. O detetive e Passepartout se encontravam frequentemente no convés depois dessa entrevista, embora Fix fosse reservado e não tentasse induzir seu companheiro a revelar mais fatos sobre o Sr. Fogg. Ele vislumbrou aquele misterioso cavalheiro uma ou duas vezes, mas o Sr. Fogg geralmente se restringia à cabine, onde fazia companhia a Oldal, de acordo com seu hábito inveterado. Jogava uma partida de vista. Passepartout começou a conjecturar muito seriamente qual estranha coincidência mantinha Fix ainda na rota que seu mestre estava seguindo. Valia realmente a pena considerar porque essa pessoa certamente muito amável e complacente, que ele havia conhecido pela primeira vez em Suez, tinha então encontrado a bordo do Mongolia, que desembarcou em Bombaim, que ele anunciou como seu destino, e agora surgiu tão inesperadamente no Rangoon. Estava seguindo os passos do Sr. Fogg passo a passo. Qual era o objetivo de Fix? Passepartout estava pronto para apostar seus sapatos indianos que ele preservava religiosamente que Fix também deixaria Hong Kong ao mesmo tempo que eles, e provavelmente no mesmo navio.